Como é que escreve quando eu quero me referir a homens e mulheres em um texto? Escreve com H de humanos. Parece bobo falar isso, mas é muito comum utilizar a palavra homem para se referir a algo que diz respeito a homens e mulheres. Só que nem sempre dá certo. Quer ver um exemplo? Metade dos homens tem a capacidade de engravidar. Metade dos seres humanos, ok. Metade da humanidade, ok. Agora, metade dos homens, acho que não. Podemos dizer que mulheres são homens do sexo feminino. Aquele homem teve uma complicação no parto. Tipo o quê? Esse lance com a palavra homem me chamou a atenção quando eu comecei a estudar os livros clássicos chineses. Enquanto eu estava lendo, eu ia corrigindo mentalmente. Toda vez que aparecia a palavra homem, eu substituía por ser humano ou por humanidade. Só que aí isso começou a me chamar muita atenção, porque aparece o tempo todo. E assim, nenhuma vezinha aparece mulher, nenhuma vez aparece homens e mulheres, nenhuma vez aparece pessoas, aparece humanidade, é sempre homem, homem, homem. Aí veio aquela sensação, tipo uma hipótese. Será que esse uso massivo da palavra homem impede as mulheres de se identificarem completamente com o que está sendo dito no texto? Ok, o Tao Te Ching, o I Ching, o Nenjing são livros clássicos chineses muito antigos. Eu posso dar um desconto. Poderia dar um desconto. Acontece que até os textos atuais, até as publicações mais novas, ou as apostilas e livros didáticos, acabam perpetuando isso e continuam utilizando o homem para se referir a homens e mulheres. Foi aí que eu saquei que ninguém vai se dar o trabalho de falar ser humano ou humanidade, quando é muito mais fácil falar homem. Como eu estou estudando, lendo e relendo esses textos, eu pensei, e se eu reescrevesse? Se eu pegasse as 81 poesias e escrevesse tirando essa palavra? Foi quando eu me deparei com uma nota do tradutor. Nesse livro aqui, que é uma tradução da tradução do alemão, né? Então é uma nota do Richard William, não sei se fala assim, que foi quem traduziu do chinês para o alemão, né? E eu vou ler o que estava escrito nessa nota, eu anotei aqui. Só para contextualizar, o Richard estava falando sobre o conceito do Tao, que é um conceito bem complexo chinês, que vale, acho que, dedicar uma vida para entender, mas que, de uma forma simplificada, diz respeito à força criadora do universo e do cosmos, o Tao. Diz assim: é o escuro misterioso e o abissal, a sabedoria mais elevada e imutável, o inesgotável, originalmente, foi imaginado como feminino. Somente por volta do segundo milênio chinês, tá? Começou a ser designado como masculino. Aí eu falei, opa, peraí. A China tá lá no ano de 4718, em pleno 2020, e aqui nessa nota tá me falando que tem quase, assim, tem um pouco menos de 3.000 anos que tal era um conceito que era descrito no feminino, e aí alguém deliberadamente passou a escrever no masculino mesmo. Pensa nisso, a partir de hoje, altera aí nesses textos sagrados aí, ó, para de falar tal e vamos pôr o tal, para a força criadora de todo o universo. A partir de hoje é no masculino. Foi assim. Quem que fez isso? Quando eu li essa nota, eu resolvi que eu faria essa adaptação para os 81 poemas do Tao Te Ching numa versão onde se exclui completamente a palavra homem para designar humanidade ou seres humanos. Só que eu fui um pouquinho mais além, porque se tal antes era feminino, né? E eu resolvi aplicar essa adaptação para as palavras também, que no geral são utilizadas no gênero masculino. Então, sempre que possível,
eu usei um sinônimo ou o equivalente de uma palavra no feminino. E foi assim que orifício virou fenda, que portal virou porta, que o mal virou a maldade ou o bem virou a bondade. E desde então eu tenho priorizado o uso dessas palavras no feminino no texto. E isso traz uma possibilidade de conexão bem maior com esse universo e essa divindade relacionada com o feminino. E foi assim que surgiu a livre adaptação feminista e humanista do Tao Te Ching, que eu batizei de Tao da Lua e que pode ser acompanhado enquanto eu escrevo no meu perfil no Medium. Eu dei um Google e eu vi que esse incômodo com a palavra homem não é uma coisa só minha. Pode-se dizer que é até uma tendência questionar se a gente deve utilizar a palavra homem para se referir a homens e mulheres. E eu percebi que quando a gente se recusa a utilizar a palavra homem e passa a utilizar humanidade ou pessoas, passa a utilizar termos neutros, estamos dizendo com ações que essa mudança sociocultural já está acontecendo. Então, independente do dicionário dizer que homem é um termo que pode ser utilizado para denominar seres humanos do sexo masculino e feminino, quando eu utilizo humanidade, eu estou dizendo que não só o futuro é feminino, mas o presente também é feminino, quando eu faço isso através das minhas atitudes.